Seja muito bem-vindo ao novo espaço de informação da Regiões TV. O Estado Crítico vai chegar até si todas as sextas-feiras com temas que dizem respeito à sociedade civil. Do painel residente deste Estado Crítico fazem parte, à minha direita, Hilda Figueiredo, Eduardo Vítor Rodrigues e à minha esquerda, Afonso Oliveira e João Teixeira Lopes. Aos quatro, obrigada por estarem aqui nesta conversa. O nosso primeiro tema diz e faz parte, Luís Filipe Menezes já admitiu a sua candidatura à autarquia portuense. Afonso, foi alguma coisa esta candidatura que o admirasse muito ou já contava com ela? Bem, antes de mais queria agradecer o convite para estar presente neste painel e cumprimentar também os meus colegas de painel, digamos assim. Percebo que a intenção deste programa é fazer um debate semanal sobre temas regionais e temas nacionais, de interesse para todos nós. Espero que tudo corra bem e desejo que seja aqui um belíssimo momento e que os telespectadores em casa, quem não está a ver, também seja agradável. Mas ainda à sua pergunta, começa logo pela pergunta, uma pergunta forte e politicamente relevante, digamos assim. Devo dizer-lhe que o Dr. Filipe Menezes é um ex-presidente do PSD, uma grande figura do PSD, sem dúvida, um presidente da Câmara também respeitado ao nível do país, é conselheiro de Estado também, e já há algum tempo havia uma intenção, ou pelo menos falava-se, discutia-se na praça pública, de que ele poderia ser o candidato à Câmara do Porto. O que devo dizer, e nesta fase o que lhe posso dizer, aquilo que me é possível dizer do meu conhecimento, é que houve uma vontade manifesta claramente de se candidatar. Foi isso que apareceu, foi a vontade, manifestou-se a vontade de se candidatar à Câmara do Porto. É evidente que a forma como tudo funciona ao nível do PSD, não estou aqui a falar em nome do partido, que não tenho essa autoridade, nem essa a ideia hoje aqui, mas o que posso dizer é que tudo isto tem que passar os seus trâmites normais, ou seja, as propostas para candidatos no partido são avançadas pelas conselhias, depois são aprovadas ao nível digital e, portanto, todo esse processo tem que avançar, tem que seguir os trâmites perfeitamente normais e democráticos de democracia interna. Há uma intenção de se candidatar, portanto é uma forte hipótese de candidatura e, portanto, vamos ver o que é que vai acontecer a seguir. João Teixeira Lopes, tem hipótese no Porto, Luís Filipe Menezes? Eu, francamente, antes de mais também, uma boa noite a todos os meus colegas de painel, boa noite também assim, enquanto representante desta televisão. Eu acho que Filipe Menezes já teve bem mais possibilidades de conseguir um bom resultado no Porto. É claríssimo que ele estava a preparar-se para ser candidato à Câmara do Porto há muito tempo. Certamente que há resistências no PSD e principalmente no CDS, mas é crível, é bastante provável que facilmente ele consiga ser candidato, inclusivamente até por uma coligação, ver-se-á. Mas a verdade é que Luís Filipe Menezes vem preparando meticulosamente esta candidatura. Eu quase que diria que ele tem nestes últimos anos, e quando digo últimos anos, digo até antes mesmo das últimas eleições autárquicas, ele tem governado a Câmara Municipal de Gaia claramente a pensar no Porto, e isso para mim é um dos aspectos mais importantes na questão. Eu vejo a candidatura de Luís Filipe Menezes, neste momento, como um projeto pessoal, de ambição pessoal, e que passou o seu tempo. Passou o seu tempo. Luís Filipe Menezes é o braço esquerdo de Passos Coelho, o braço direito será talvez o Ângelo Correia. É alguém que está completamente conotado com um estilo e com uma política que, à vista de todos, está neste momento a dar os últimos suspiros, e por isso mesmo parece-me que a colagem que ele sempre teve ao governo, o apoio que sempre deu às políticas mais duras e mais cruéis da austeridade... Isso pode refletir-se de alguma forma nas eleições de 2013? Eu creio que os portuenses apreciam alguém que tenha independência em relação ao governo, em relação àquilo que é o poder instalado. Não sei se o poder instalado será o mesmo em 2013, mas esta colagem obsessiva de Filipe Menezes a Passos Coelho, a meu ver, colocam neste momento numa situação muito má. Outras razões também. Eu não conheço, com franqueza, ao Dr. Luís Filipe Menezes, projetos para o Porto, a não ser aquelas ideias megalómanas com que de vez em quando surge. Túneis para ali, pontes para acolá, sempre para aparecer na comunicação social. Não conheço nenhuma estratégia concreta e consistente
para a cidade do Porto. E por isso mesmo, neste momento, eu acho que a candidatura dele é essencialmente um projeto solitário de ambição pessoal. Deixe-me ouvir agora a Hilda Figueiredo. Hilda, como é que fica Vila Nova de Gaia? Quem será o sucessor de Luís Filipe Menezes em Vila Nova de Gaia? Bom, não faço ideia, embora haja também lá alguns candidatos. Mas também permita-me que cumprimente aqui, enfim, todos os meus colegas, os nossos telespectadores e assim também, tendo em conta que nos iremos encontrar algumas semanas neste projeto, às sextas à noite. E naturalmente teremos a oportunidade de perceber melhor como é que vai evoluir essa luta pelo poder em Vila Nova de Gaia, designadamente no interior do PSD. Mas em relação a Luís Filipe Menezes, deixe-me dizer-lhe só duas coisas. A primeira é que o projeto pessoal de candidatura à Câmara do Porto vem de longe. Ele teve dois projetos pessoais muito fortes no plano político. O primeiro, ser primeiro-ministro. Enfim, conhecemos a história e sabemos que não conseguiu. O segundo, ser presidente da Câmara do Porto e presidente da área metropolitana do Porto. E está neste momento, mas não só neste momento, de facto, desde todo o mandato, obcecado com essa ideia, com esse projeto pessoal, de poder pessoal, e toda a gestão de Gaia ficou para segundo plano. Não só não indo sistematicamente às reuniões da Assembleia Municipal, onde raramente aparece, creio que foi a 2 ou 3 neste mandato, mas já no mandato anterior o fez, sobretudo na última fase, desapareceu da Assembleia Municipal, porque esse tempo ele prefere utilizá-lo em outros projetos pessoais e, portanto, Gaia foi ficando para trás. Aliás, como é que Luís Filipe Menezes consegue estar em Gaia, então, desde 97? Bom, naturalmente, porque quando foi para lá, Gaia tinha uma solução de gestão municipal muito má. Sabemos, os gaienses sabem isso. Era um homem, por acaso, do Partido Socialista, mas a sua gestão, Heitor Carvalheiras, foi muito má. Eu conheço bem, como sabem, a gestão de Gaia, acompanhei-a durante muitos anos, e com diferentes presidentes e de diferentes cores políticas. E a de Heitor Carvalheiras foi das piores, se não a pior, que Gaia teve. De maneira que qualquer pessoa que viesse a seguir, não era preciso fazer grande coisa para se notar a diferença. Luís Filipe Menezes ganhou por isso. E teve, porque fez alguma diferença, claro, e naturalmente fazendo alguma coisa, sobretudo em áreas onde dava muito nas vistas, isso teve repercussões no eleitorado, mas também soube rodear de um staff que apostou muito no show-off. E hoje são notórias as maleitas também que Gaia tem de grandes desigualdades. Zonas muito... à zona costeira com o interior de Vila Nova de Gaia. Sim, zonas muito bonitas, o caso do litoral, e depois zonas profundamente esquecidas, como é todo o miolo de Vila Nova de Gaia, todo o interior. Aliás, Gaia hoje tem soluções de desespero. Nós vamos poder falar no desemprego e na pobreza, situações que já ultrapassam, digamos, os simples números de falar da pobreza e do desemprego. São situações de desespero autêntico, porque Vila Nova de Gaia tem das mais elevadas taxas de desemprego do país e também situações de pobreza extrema muito sérias. Não é só Gaia, o Porto também. Aliás, em termos de gestão, eu creio que são muito mais parecidos
do que se pensa, porque as duas gestões são muito idênticas, se bem que num caso um faça mais show-off em torno do seu projeto pessoal, das suas ideias para os outros, e o outro faça, enfim, seja mais recatado. Mas em termos práticos de gestão ela é muito idêntica, pouco atenta às pessoas, pouco atenta ao social, pouco atenta à maioria da população que hoje está a sofrer seriamente com estas políticas que ambos apoiam, que são as políticas agora o Eduardo do PSD-CDS. Eduardo, qual é a herança que Menezes deixa a Vila Nova de Gaia e aquilo que o Porto pode ganhar ou perder com uma gestão Menezes? Bom, uma boa noite e renovo e, enfim, reproduzo um bocadinho os votos de um excelente programa e os cumprimentos aos colegas e os desejos de que o programa seja também um marco do ponto de vista profissional para si e um momento de debate sobre política que é alguma coisa que está cada vez mais a fugir dos interesses das pessoas e de alguma forma que possamos aqui também ter um papel importante para cativar o mais possível os telespectadores para estas temáticas. Eu penso que a questão que coloca tem que ser respondida de uma forma o mais neutra possível. Ou seja, seria fácil invocar a minha condição de militante do Partido Socialista para fazer uma avaliação que pudesse ser absolutamente de desconstrução, no fundo, daquilo que é visível. Agora, eu penso que os cidadãos não... há muitos mecanismos de manipulação e de ilusão, mas os cidadãos votam conscientemente e nós temos que ter a noção de que esta tentativa de menosprezar constantemente o comportamento do eleitorado é uma tentativa que, se for levada ao extremo, corre o risco de desvalorizar aquele que é o papel do próprio eleitor. E, portanto, muito francamente, eu penso que é objetivo que o legado do Dr. Menezes em Vila Nova de Gaia, e é um legado do Dr. Menezes, não é um legado de uma equipa. Nesse sentido, o projeto pessoal que já aqui foi invocado para o Porto, ele tem também, está muito plasmado na gestão que fez em Vila Nova de Gaia. Não é à toa que em 16 anos ele mantém apenas um vereador que o acompanha desde o início. Portanto, é um projeto muito pessoal, muito pessoalizado, mas é um projeto que transformou Vila Nova de Gaia em muitos sentidos. Em alguns, para muito melhor. Noutros, para muito pior. E eu penso que é preciso fazer uma avaliação com alguma isenção, pelo menos do ponto de vista da avaliação ideológica, porque o cidadão que nos está a ouvir sabe que não foi tudo mau, assim como sabe que a vitória do Dr. Menezes emerge não propriamente de uma avaliação muito negativa daquilo que era o mandato de Heitor Carvalheiras, até porque senão entramos numa contradição, porque o mandato de Heitor Carvalheiras revelou-se um mandato muito profícuo do ponto de vista infraestrutural. O saneamento e a água potável são um legado de Heitor Carvalheiras e do Partido Socialista em Vila Nova de Gaia. Grande parte das candidaturas que vieram a gerar a requalificação do litoral de Vila Nova de Gaia foram feitas na transição de Heitor Carvalheiras e, portanto, agora, nós não podemos criticar o Dr. Menezes por excessivo mediatismo e depois criticar Heitor Carvalheiras por ser um indivíduo low profile, como muita gente o critica de facto. Heitor Carvalheiras deixou uma Câmara Municipal com menos de 10 milhões de euros de dívida. Neste momento vamos em 400 milhões. Portanto, não é exatamente... também é uma das heranças do Filipe Menezes. Pois, mas já era no último ato eleitoral onde ele teve a vitória mais significativa. Por isso, eu acho que nós temos que fazer uma avaliação que objetive também muito daquilo que foi um contributo para colocar Vila Nova de Gaia... O que é que Luís Filipe Menezes pode dar ao Porto? Pois, o Rio é muito criticado muitas vezes por ter uma obsessão pelo controle das despesas. Isto pode, de alguma forma, aqui virar um pouco? Pois, eu penso que a pergunta pode ser feita de outra maneira, do meu ponto de vista, ou pelo menos adequar a minha resposta àquilo que gostaria de dizer, que é, eu acho que ele já começou a fazer pelo Porto. Muita da gestão que foi feita em Vila Nova de Gaia, é verdade, foi feita muito vocacionada para a imagem, mas foi muito ancorada na marca Porto.
na marca Porto no lado do turismo, na marca Porto naquilo que diz respeito a uma voz da região. Eu penso que hoje é aceitável dizer que para a generalidade dos cidadãos é mais forte a voz na região, é mais forte a voz política de Luís Filipe Menezes do que a voz política de Rui Rio. E, portanto, de alguma forma, o que me parece é que pelo Porto ele já começou a fazer, no sentido, desde já, de desconstruir ou de avaliar muito negativamente a gestão do Rui Rio. Eu penso que uma das principais oposições a Rui Rio vem de facto da diferença que Menezes invocou e tem invocado, enfim, verbalizado de uma forma muito evidente ao longo deste tempo. Agora, também é preciso dizer o seguinte: esta candidatura é uma candidatura que surge num tempo que não surpreende ninguém, mas que é um tempo em que se revela alguma precipitação. Provavelmente um tempo que não surpreende a candidatura, surpreende o timing. E quer-me parecer que está desalavancada de um projeto político. Ora, o que eu posso dizer, tanto quanto me é dado saber, aquilo que me diz respeito, aquilo que o Partido Socialista está a fazer é exatamente o contrário, é tentar encontrar um projeto político estruturado. Amanhã mesmo ocorre a convenção autárquica da área metropolitana do Porto e eu presumo que, tanto quanto espero e desejo, a candidatura de Manuel Pizarro no Porto possa ocorrer e nessa altura poder-se avaliar se os cidadãos procuram mais um projeto, mais uma pessoalização da vida política. Agora, mesmo a mensagem ao cidadão não pode ser uma mensagem obscurantista. Eu acho que avaliar positivamente os aspectos positivos que ele deixa em Vila Nova de Gaia é um ato de justiça. Vamos passar para o nosso segundo tema e eu vou começar por ouvir o João Teixeira Lopes. A sondagem realizada pela Universidade Católica do último fim de semana sugere que o número de portugueses desiludidos com a democracia ascende aos 87%. Os portugueses encontram na democracia uma desilusão ou nas políticas que estão atualmente e pelas quais, aliás, o país está a passar? Pois, é uma excelente questão. Repare que nós temos que olhar com muita objetividade para quem nos tem governado nos últimos 20 anos. Enfim, desde a primeira vitória de Cavaco Silva. Tem sido sempre 3 partidos, embora com arquiteturas diferentes, umas vezes isolados, outras vezes coligados. PS, PSD, CDS. Estes 3 partidos instituíram uma cultura política que está hoje à vista, de clientelismo, de favorecimento de grupos económicos. O favorecimento da banca é hoje conhecido por todos e vem de há muito tempo, de instalação de um clima de grande facilitismo para certos grupos empresariais que vivem, na verdade, através de rendas que o Estado lhes paga, as célebres parcerias público-privadas, onde todo o risco, na verdade, todo o risco acaba por ser do Estado e todo o lucro dos privados, e, simultaneamente, criaram também, creio eu, um certo fechamento democrático, não ouvindo quando deviam ouvir. Nós nunca tivemos um referendo sobre a integração europeia, sobre o processo europeu, desconfiando, por conseguinte, da própria participação dos cidadãos. Este caldo, se quiser, este caldo político que se foi instalando nos últimos anos, de favorecimento de grupos económicos, dos poderosos, de agravamento das desigualdades e de uma certa maneira de fazer política, está hoje à vista porque as pessoas estão, por assim dizer, muito saturadas das políticas de austeridade e vem ao de cima ainda mais e com maior força esse descontentamento face à política. E esse descontentamento face à política tem um perigo. Eu não nego isso. Tem um perigo que é o de os portugueses colocarem no mesmo saco todos. Há cidadãos e há políticos que certamente são íntegros e são trabalhadores e são dignos de apreço em todos os partidos. E há partidos que são muito diferentes daqueles que têm estado no poder. É um caldo que requer, a meu ver, 2 atenções muito fortes. Uma atenção ao populismo. É um caldo que favorece soluções populistas, que favorece que alguém capaz de dominar, por exemplo, os mecanismos de comunicação na televisão, capaz de criar soluções fáceis, ainda que ilusórias, ou até às vezes pegando no preconceito, veja-se como na Grécia o partido nazi que
mata e persegue imigrantes e filma inclusivamente até as malfeitorias que faz aos imigrantes e depois as coloca no YouTube. Os próprios deputados do Partido Nazi fazem isso. Veja só que se chegou. Ou seja, o caldo populista, antipolítico e antipartidos pode, evidentemente, dar origem a esse tipo de soluções, mas também pode dar origem a outro tipo de soluções. Desde logo, a uma mudança nas escolhas e, digamos, a um refrescamento daquilo que são modos de governar e políticas. E também os partidos políticos têm, obviamente, que se abrir. Quanto a isso, eu não tenho dúvidas nenhumas. Os partidos políticos têm que saber comunicar com os cidadãos, os partidos políticos têm que dar, e falo também em relação ao meu, que obviamente já cometeu erros, têm que dar uma imagem de muito maior abertura, de saber ouvir, de não estarem fechados muitas vezes numa certa clausura e simultaneamente nós temos também que deixar aos cidadãos aquilo que é dos cidadãos. Movimentos sociais, capacidade de se organizarem, capacidade de se fazerem ouvir, estimular as petições populares. Tudo isso, a meu ver, deve ser... Chamar as pessoas a serem mais ativas... Claro, ou seja, solução negativa. Participação democrática. Solução negativa é, evidentemente, o populismo e o meter tudo no mesmo saco. Eu não encontro outra forma de enriquecermos a nossa democracia que não seja com partidos políticos, mas evidentemente partidos políticos também abertos aos cidadãos e já agora políticas diferentes, porque, volto a dizer, o que está na origem desta enorme satisfação, a meu ver, embora agora pareça que, digamos, na situação em que estamos a viver, as pessoas olham muito para questões que às vezes até são pontuais, mas o que está na origem são muitos e muitos anos de corrupção, de facilitismo, de favorecimento de grupos económicos. E é claro, hoje estamos a pagar por isso. Mas o exemplo, volto a dizer, o exemplo de renovação, abertura, capacidade de ouvir, tem que vir de todos. Afonso, a política precisa de transparência? Estamos de acordo. Se a pergunta é essa, eu respondo já que sim, mas eu acho que a política deve ter sempre transparência. Em relação ao que disse também o João Teixeira Lopes, já agora para começar aqui também com alguma interação com o que se vai dizendo, eu também parece que estamos de acordo em algumas coisas que foram ditas, mas também este discurso, que eu não posso estar de acordo, também não ajuda, digamos, na minha opinião, ao debate político e à intervenção política e à participação política, que é considerar que tudo isto acontece, ou que as coisas acontecem porque há só favorecimento. É evidente que durante todo este período de tempo da vida democrática houve coisas que correram mal. Houve políticas excessivas de endividamento, por exemplo, excesso de não valorizar a enchimento das pessoas. Há aqui uma série de políticas erradas que foram tidas, e particularmente nos últimos anos. Eu devo dizer, por exemplo, os portugueses sabem isto, mas é importante dizer-se isto também, mas penso que já sabem, nos últimos 6 anos, por exemplo, houve um endividamento duplicou em relação ao passado, da dívida pública portuguesa. Portanto, tudo isto cria dificuldades às pessoas. Há uma crise internacional também que cria dificuldades às pessoas. As pessoas sentem que não há soluções fáceis. E perante medidas de austeridade que neste momento têm que ser feitas para sairmos deste buraco em que nos metemos, cria também dificuldades. E as dificuldades levam a que as pessoas fiquem insatisfeitas. Eu, há um bocado quando conversávamos, eu dizia, bem, se fizemos se ouvirmos as pessoas à saída do jogo de futebol, quando o clube acabou de perder por 5-0, evidentemente que o treinador será logo penalizado por uma sondagem. Isto é um exemplo, não é muito interessante, mas pelo menos me permite ter uma ideia. Ou seja, no momento em que há uma crise profunda, em que há dificuldades, ouvir as pessoas que estão na rua, que estão também a tentar dizer aos políticos e a todos os partidos políticos, a todos nós, que deve haver cuidado com as políticas que estamos a tomar. E, portanto, eu acho que isto também não queria... É que agora acontece uma coisa com maior facilidade que aqui há uns anos não acontecia. As pessoas vão para a rua com maior facilidade. Sim. Lutar por aquilo, por não à austeridade, quer dizer, as pessoas estão na rua, estão hoje, estiveram na semana passada. O que é que os políticos podem fazer para que isto mude? Não é só de políticas, mas a classe política fazer para que isto mude. Eu acho que é importante explicar às pessoas que tipo de políticas temos que seguir. Falar verdade, como há um bocado dizia. Falar com transparência. Explicar às pessoas que neste momento a vida no país está difícil, não está fácil. Não é, já agora, se me permite falar no momento atual, que é, no fundo a pergunta que me está a fazer leva-nos a falar um pouco no momento atual. Chegamos a um ponto em que chegamos, estamos no estado em que estamos, e foi preciso fazer um acordo internacional. Já falamos todos muito sobre isto, hoje aqui não, mas um acordo para nos financiarem. O país estava numa situação de bancarrota há um ano atrás.
não é? Não era possível sequer financiar o pagamento de salários no país. E, portanto, é preciso explicar às pessoas o que está em causa. É evidente que há aqui um fenómeno, no momento em que é preciso tomar medidas de austeridade difíceis, as pessoas, se não perceberem que estas medidas são difíceis, também vão manifestar-se. Mas também compreendo que há dificuldades. Eu acho que há um dado importante da pergunta que me faz, que é, se as pessoas se manifestaram, por algum motivo foi. E, portanto, é preciso interpretar muito bem este tipo de manifestações e tomar medidas que sejam passíveis de explicação. Mas deixe-me dizer-lhe que é importante também dizer isto. É preciso que os portugueses saibam, e penso que saberão, e estão conscientes disso, que não é possível sairmos desta situação se não houver medidas difíceis para o país. E, portanto, a resposta que lhe posso dar é assim: não é fácil explicar, manter transparência, explicar às pessoas e levá-las a compreender todas as medidas que são necessárias de tomar. De hoje a um ano, Hilda, e já é a segunda pergunta que lhe faço, um pouco mais futurista, mas de hoje a um ano, será que os portugueses têm razão para não ser estes 87% descontentes com a democracia? 87%. Pois, eu não tenho aqui nenhuma varinha de condão para lhe responder, mas com exatidão, mas posso responder em 3 planos. O primeiro é que este descontentamento tem razão de ser, e tem razão de ser porque as pessoas sentem que as desigualdades no país se estão a agravar e estão a entender que enquanto não faltou dinheiro para pagar as dívidas da banca, ou seja, as dívidas privadas de bancos privados como BPN, como BPI, etc., para isso não faltou dinheiro público, que agora tem que ser pago por toda a gente, sobretudo sempre pelos mesmos, trabalhadores, reformados, etc. E, portanto, sentem como isto é profundamente injusto. E, simultaneamente, também sentem que, enquanto grupos económicos continuam a engrossar os seus lucros, ainda não há muito tempo, vimos como o grupo Jerónimo Martins, em 8 anos, não foi? Multiplicou 6 vezes as suas riquezas. O próprio empresário responsável por isso passou de, não sei, de 200 e tal milhões ou 300 milhões de euros para mais de 2 mil milhões de euros. Bom, qualquer trabalhador sabe que, por muito que se mate a trabalhar, nunca se assemelhará a qualquer coisa destas. Portanto, percebe que esse dinheiro veio de todos os que pagaram, os que trabalharam no grupo, os que pagaram as suas mercadorias, etc, etc. Portanto, os lucros fabulosos que aquele grupo, mas este é um exemplo, podíamos falar da Sonai ou da Petrogal ou de qualquer, ou da EDP ou de outros quaisquer, mas podíamos falar sobretudo da banca, que fez, enfim, em alguns casos, dívidas fabulosas, alguns senhores fizeram-no, e depois o Estado foi pagar essas dívidas. O caso do BPN é um escândalo monstruoso e houve países em que isto não foi assim. Eu quero aqui só referir o caso da Islândia, que foi um dos primeiros a entrar em bancarrota usando a sua terminologia. E na Islândia também há responsabilidade política, não é? Na Islândia, onde entrou, foi dos primeiros na Europa a entrar usando a sua terminologia em bancarrota. Não é minha. E o que é que aconteceu? E o que é que aconteceu? O que aconteceu foi que o governo lá tentou fazer o mesmo que fez o governo cá. E o povo veio para a rua e disse não, pagar aos bancos como prioridade, não. E o Presidente da República lá soube interpretar o pensamento do povo e não promulgou as leis que o governo, a legislação que o governo e que a maioria parlamentar dessa época tinha decidido de aceitar pagar aos bancos com dinheiros públicos aquilo que eram negócios privados. E o Presidente não teve a posição do Presidente português, demitiu o governo, convocou eleições, não pagaram, o povo elegeu outra gente que pôs de pé outras políticas e hoje a Islândia tem crescimento económico e hoje a Islândia está a negociar, não pagou,
Os bancos ameaçaram, a União Europeia ameaçou que os ia pôr em tribunal e eles resistiram a isso tudo. E disseram, não pagamos. Ora, quando em Portugal, hoje estão a negociar alguma coisa, quando em Portugal nós tivemos condições e o povo veio à rua e o Presidente da República devia ter compreendido o que isso significou, como vai significar no próximo dia 29 de setembro, certamente a grandiosa manifestação que a CGTP irá realizar em Lisboa. E tomasse as posições, não basta demitir governos, não basta demitir ministros, é necessário, para além disso, se alterem as políticas. Porque há alternativas, porque é possível dizer que a dívida tem que ser negociada, que não se admite estarmos a pagar juros elevadíssimos quando um Banco Central Europeu emprestou aos bancos e comprou dívida secundária, enfim, por taxas de juro na ordem de 1 ou 2% e depois eles levam 4 vezes mais ou, em alguns casos, até 5 ou 6 vezes mais, aumentando lucros fabulosos. E eu não estou a falar só dos bancos portugueses, estou a falar do setor financeiro europeu. Isto não pode ser, e o governo português, quer dizer, um dia havemos ter um governo em Portugal, quando o povo quiser, que diga, não, nós não pagamos isso, nós exigimos renegociar isso. E então, mas acha que isso já não está a acontecer com as manifestações e com as pessoas que saem para as ruas? Mas olha, ainda não foram suficientes, isso ainda não aconteceu, portanto ainda não foram suficientes. Deixe-me pegar só nas suas palavras. Mas há de chegar o dia em que isso vai ser suficiente e então o dinheiro, em vez de ir para pagar taxas, autênticas agiotagens, autênticas... Nós já percebemos a sua posição, então, deixe-me só ouvir aqui... ser utilizado para investir, para criar emprego, para criar riqueza. Eu vou só ouvir aqui o Afonso Oliveira, exatamente porque vou pegar nas suas palavras. São palavras que são ouvidas várias vezes na Assembleia. Porque é que a dívida, por exemplo, não pode ser renegociada? Vamos lá ver. Portugal tem um acordo estabelecido com os nossos parceiros internacionais, como sabe, a BCE, a FMI e a Comissão Europeia, e o acordo tem um prazo determinado, não é? Tem um prazo de cumprimento de metas determinado. E as metas têm sido sucessivamente atingidas, o Governo está a fazer um programa, um trabalho, digamos, para atingir as metas previstas nesse plano, e nesse plano não está previsto a renegociação de dívida, vamos lá ver, não é? Portanto, há aqui um acordo estabelecido com os nossos credores. Mas se houver vontade de uma das partes, pode haver um alargamento. Tudo é possível, repare, se me pergunta assim, do ponto de vista teórico, tudo é possível. É sempre possível haver o que for possível do acordo entre as partes. Agora, numa fase inicial, deixe-me dizer que é importante dizer isto, Hilda Figueiredo estava a dizer realmente que uma possibilidade seria, por exemplo, como aconteceu na Islândia, mas Portugal quer cumprir com as suas obrigações. Não quer deixar de cumprir com as obrigações. É completamente diferente da Islândia. Querem cumprir, Sim. Isso que eles dizem, obrigações de pagar taxas de juros de 8%, não são 8%, a taxa média de Portugal não é, mas pronto. Quando podiam estar a pagar 1 ou 2%, por amor de Deus, exatamente, não é obrigação, isso é uma agitagem. Eu acho que é importante. Muito bem, estamos a conversar, mas é uma conversa que estamos a ter aqui, mas é importante percebermos que, da parte do povo português, dos portugueses, do governo de Portugal, na Europa, a ideia é cumprir com as nossas obrigações, não é não cumprir. O fenómeno da Islândia é um fenómeno muito diferente, mesmo pela sua própria crise é diferente, é um fenómeno em que os bancos se excederam de uma forma, nem vale a pena aqui classificarmos isso, mas não tem nada a ver com a forma como a crise em Portugal se estabeleceu. Portanto, esse apoio, essa necessidade de cumprirmos com as nossas obrigações faz parte do acordo e faz parte da nossa gênese. Os portugueses não querem deixar de cumprir. Essa ideia também não pode passar. Esse acordo nem na minha opinião, nem aquilo que a Hilda Figueiredo estava a dizer, que também não estou de acordo, que é... Já sei que não está. Para terminar, que eu tenho que ouvir o Eduardo Vítor Rodrigues. É importante dizer isto também. O povo foi para a rua, houve uma manifestação muito bem, é democrática, deve ser assim, devem-se manifestar as pessoas, até porque vão pressionando, vão dando a sua opinião. Tudo muito bem. Mas o poder não pode estar na rua nesse sentido. Ou seja, há um poder democrático eleito e é assim que deve funcionar a democracia. E a leitura das manifestações deve ser feita exatamente pelo Governo. Aliás, hoje o Primeiro-Ministro disse mesmo que o Governo não era cego nem surdo em relação a estas manifestações. Eduardo Rodrigues, qual é a leitura que faz deste descontentamento, deste afastamento também? Afastamento e, ao mesmo tempo, as pessoas parece que também estão mais preocupadas com o destino do país. Pois... Deixe-me voltar à questão inicial,
porque a certa altura misturamos, e eu gostava também de dizer duas coisas sobre isto, mas misturamos muito já, porque há uma questão As coisas central. levam às outras. Pois é, porque é uma questão central que é de facto a desconfiança que foi avaliada no estudo, no inquérito que foi feito. E estamos todos de acordo que no momento de crise a desconfiança é mais acentuada imediatamente. O exemplo da saída do estádio é um exemplo muito bom. Mas nós sabemos que desde há uma data de anos esta parte, quer a nível nacional, quer a nível europeu, o Eurobarómetro, por exemplo, tem mostrado isso muito bem, há um crescendo, não de desconfiança, porque a desconfiança poderia ser transitória quando a equipa voltar a ganhar, mas há um aumento de descrença na política, de descrença nos partidos e, de uma forma mais lata, de descrença nas instituições. E isto é que é preciso repor. E tem muito que ver com os padrões de transparência, de verdade, que se estabelecem entre o cidadão e os seus representantes. E aqui eu tenho que dizer com toda a clareza que não faço a leitura tão dicotómica como foi feita há pouco, porque se há alguma coisa que caracteriza a atual desconfiança e a atual descrença mais significativa nas últimas semanas, mais evidente porque veio à rua nas últimas semanas, isso resulta menos de avaliações subjetivas e resulta mais de dados muito concretos e muito recentes. Todos nós nos lembramos, em primeiro lugar, nós não estamos perante medidas, as últimas, não estamos perante medidas de austeridade que levem a cumprimento de déficit nenhum. A medida ligada à TSU, a alteração do modelo de pagamento da TSU e de desconto para a TSU, não é uma medida de austeridade. Isso é um embuste absoluto que o governo lançou sobre o país, pensando que o povo português estaria ainda descontraído no pós-férias. Isso é absolutamente falso, é uma transferência automática de dinheiro dos trabalhadores para as empresas, como aliás foi reconhecido por pessoas que são absolutamente idóneas, como Bagão Félix à direita, se quiser, até aos partidos de todos os espectros e até aos conselheiros de Estado que hoje estão reunidos e que já publicamente manifestaram a sua perspectiva. Mas a questão é outra, é que a desconfiança constrói-se de um conjunto de progressivas inverdades que vão sendo acumuladas e que deixam de facto o cidadão numa posição de descrença daqueles que o representam. Todos nós nos lembramos da célebre passagem do atual Primeiro-Ministro perante a criancinha ou a jovem que o questionava sobre o 13º mês e ele dizia: nem pense nisso, isso é um disparate, é uma leviandade que estão a levantar porque isso não me passa pela cabeça. O problema que está aqui em cima da mesa é que o cidadão vota numa coisa e o político que lhe promete uma coisa faz outra. E não faz nenhum sentido avaliar a descrença... Mas já se antevia esta medida, por exemplo, da TSU no programa do ano passado do Partido Social Democrata. Pois, com certeza. Coisa que, aliás, foi a medida sim, a redução sim, não a forma de financiamento. Ou seja, aquilo que Pedro Passos Coelho disse num célebre debate com José Sócrates, em que José Sócrates se recusou a objetivar a redução da TSU porque considerava que a redução da TSU não era caminho para a retoma da economia, aquilo que Pedro Passos Coelho disse é: a redução da TSU às empresas é um mecanismo de competitividade feito à custa de poupança no Estado. O que Pedro Passos Coelho faz depois é uma redução da TSU às empresas feita à custa do salário dos trabalhadores e da imputação ao salário dos trabalhadores. É esta inverdade na vida política que nos massacra e nós temos que ter a capacidade de o dizer, seja o PS... O meu partido também cometeu erros. Seja o PS, seja o PSD, temos que ter esta capacidade, porque senão também quem nos está a ouvir pensa que nós estamos numa estratosfera diferente daquela que nós estamos. Está no YouTube a afirmação de Pedro Passos Coelho à menina que lhe perguntou se lhe vai tirar o 13º mês. O que nós não podemos é na campanha eleitoral dizer uma coisa e depois fazer outra. E aqui levanta-se uma questão. É que é verdade que o poder não está na rua, disse o Afonso há bocadinho com toda a razão, ou seja, não é uma manifestação que retira legitimidade a um governo, seja ele qual for. Isso é verdade, mas já começa a ser menos verdade quando essa manifestação resulta de uma repulsa por aquilo que era a legitimidade política e democrática ancorada no momento do voto com as condições programáticas. O PSD quer muito meter uma cláusula de déficit na Constituição. Eu acho que começa a ser importante introduzir
como anexo à Constituição, cada programa eleitoral do partido que ganha as eleições. Porque nessa altura seria impossível que o PSD fizesse no governo tudo o contrário do que anunciou na oposição. E mais, o PS é acusado de deixar o país numa situação difícil por excesso de endividamento. Leitura simplista, se me permite. Claro, foi simplista. Simplista. E para concluir, estamos mesmo a fechar esta primeira parte. Simplista, porque como nós sabemos, uma parte do endividamento é de facto aumento do endividamento, do empréstimo solicitado, mas uma boa parte do endividamento resulta também de um aumento de taxa de juro. Como sabe, se eu tiver um empréstimo de habitação e subir a taxa de condições juros... externas ao próprio país. Nós já regressamos à conversa, nós já regressamos todos aqui ao Estado Crítico nas noites da Regiões TV. Para já, vamos fazer um breve e curto intervalo na segunda parte, é já daqui a pouco. Vamos continuar com mais 2 temas. Não nos perca de vista. Até já.